Olá, pessoal! Meu nome é Flaviana Nascimento. Hoje vamos ter aula de sistema de partida de motores. Vamos lá? Pessoal, aqui na introdução eu trago o princípio fundamental de qualquer sistema de partida do motor. Tem uma foto aí para vocês de um motor convencional, de 4 pistões opostos. E para ele fornecer um torque rotacional externo para superar a inércia estática e as cargas de atrito internas do motor, esse torque inicial ele deve ser suficiente para girar os componentes móveis do motor até que ele atinja uma velocidade mínima na qual o ciclo de combustão possa ser iniciado e subsequentemente se tornar autossustentável. Então aqui, pessoal, lembra? Quem aqui já tentou ligar um carro em uma manhã muito fria de inverno? Vocês perceberam já que o motor custou mais tempo para pegar? E por que será, né? Aqui a gente lembra que ele tá duro, né? Pensa que tá frio, de manhã tá muito tempo parado. Então ele fica duro, ele fica com mais resistência. Isso nos leva ao primeiro princípio fundamental, né, dos sistemas de partida, que todo motor parado é essencialmente uma máquina travada. Imagina um velabrequim de 50 quilos parado há 8 horas. Vocês acham que é fácil começar a girá-lo? Não, né? Isso tem uma resistência. Então, o sistema de partida ele precisa vencer 3 resistências principais para poder começar a girar sozinho, né? Primeiro seria a inércia, que é a resistência natural ao movimento, o atrito, que é o óleo espesso, os rolamentos, as vedações, e a compressão, que seria o ar sendo comprimido nos cilindros. E aí a gente vem para um ponto crucial aqui, que não basta só mexer o motor, ele precisa atingir uma velocidade mínima específica. E é como, por exemplo, a gente andar de bicicleta. Vocês conseguem se equilibrar a 2 km por hora? Não dá, né? Precisa de uma velocidade mínima e constante para o sistema funcionar. Nos motores a pistão, essa velocidade gira de 80 a 120 RPM. E por quê, né? Por que tem que ser nessa velocidade? Porque nessa velocidade os magnetos já geram uma centelha adequada, o carburador consegue sugar combustível, a compressão é suficiente para ignição. Para a turbina é um pouco diferente, né? Ali a turbina ela já precisa de 3.000 a 120, de 3.000 a 8.000 RPM, né? Muito mais. Por que o compressor ele só funciona oficialmente em alta rotação? E aqui, né, vai a pergunta que eu digo para vocês que custa milhões de dólares. Se o princípio é o mesmo, fornecer torque para atingir velocidade crítica, por que não usamos o mesmo sistema em todos os motores? A resposta ela não é só técnica, né? É uma física fundamental, tá? Então, porque as diferenças entre pistão e turbina, elas são tão profundas que é como comparar, por exemplo, uma bicicleta com um foguete. Ambos se movem, mas os desafios são completamente diferentes, certo? E aqui, iniciando por motores a pistão, os convencionais, o objetivo do sistema de partida é girar o vilabrequim a uma velocidade de partida relativamente baixa, tipicamente entre 80 a 120 RPM, e essa velocidade é suficiente para que o sistema de ignição, geralmente o magneto, gere uma centelha de alta energia e para que o motor complete os primeiros ciclos de admissão, compressão, combustão e exaustão, iniciando assim seu funcionamento autônomo. Então a gente pode lembrar, por exemplo, de um Cessna 172 que tem um motor que opera normalmente a 2.400 RPM. Quantos RPMs esse motor precisa para dar partida? E a resposta é aquela que eu falei para vocês no slide anterior, de 80 a 120 RPM. Isso é 5% da rotação normal. E é como vocês precisassem, por exemplo, correr apenas 1 km por hora para depois acelerar 120 km por hora. E por que será, né? E o porquê vem da física. Temos 3 razões fundamentais para isso. O magneto, que seria a razão 1. O magneto é um gerador movido pelo motor.
A 100 RPM, ele já gera centelha de 20 mil volts. Vocês pensam nisso? 20 mil volts é muito. A razão 2, sucção. A 100 RPM, o pistão descendo, ele já cria vácuo suficiente para sugar a mistura ar-combustível pelo carburador. E a razão 3, que é a compressão. A 100 RPM, a compressão já existe, já atinge de 6 a 8 de atmosferas. Mais que o suficiente para ignição eficiente. E aí, aqui a gente, por exemplo, a gente pode lembrar, né, de como o passo a passo durante esses primeiros segundos. Então, a gente pode lembrar do tempo 1, que é a admissão. O pistão desce, a válvula abre, a mistura entra. Aí o pistão sobe, comprime a mistura, a pressão subindo, subindo, subindo. E aí vem a centelha, estoura e com a explosão empurra o pistão para baixo. Empurrando o pistão para baixo, vem a exaustão, né? O quarto tempo, que seria a combustão e a exaustão. A hora que ele sobe, a válvula de escapamento abre e o pistão sobe, expulsando os gases queimados. E aí acontece a mágica. Nas primeiras 3 a 5 explosões, o motor ainda depende do starter. Cada explosão ajuda a próxima a ficar melhor. O volante do motor armazena energia e a rotação vai subindo de 100, 150, 200 RPMs. Quando atinge 200 RPMs, a explosão já gera energia suficiente. O starter pode ser desligado e o motor acelera sozinho até marcha lenta. É como se a gente fosse empurrar alguém numa gangorra. Vocês dão o primeiro empurrão e depois ele balança sozinho. Então, esse é o fundamental princípio, né, do starter. Ele faz esse primeiro movimento para o motor continuar depois ao seu funcionamento autônomo. E aqui eu trouxe algumas características, né, as características físicas, que é a rotação baixa, né, a rotação de partida. Tem apenas 80 a 120 RPM necessário. 2, processo de ignição é descontínuo, então a centelha é em momento específico do ciclo. Então ele não é contínuo, não é primeiro tem a admissão, depois a centelha e aí as outras fases. Aí admissão, a centelha, as outras fases. Então é um pó, pó, pó. Tem o seu próprio ritmo, né? Não é algo contínuo como pó, 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 pó. Pega rápido, né? De 3 a 4 explosões e pronto, o motor assume sozinho. E 4 tem um sistema de combustível, né? Que é relativamente simples, que é o carburador ou injeção básica, né? Carburador, magneto, as velas, bem mais simples que a turbina. No bloco 2, que são desafios específicos, né? Seria a compressão variável, cada cilindro em fase diferente do ciclo. Então, o cilindro 1 é um comprimindo, cilindro 2 explodindo, cilindro 3 admitindo. O desafio 2 seria a sequência de ignição, então depende muito do sistema magneto-ignição. A centelha ela tem que vir na hora exata, nem antes e nem depois. 3 tem a resistência cíclica, varia constantemente durante a rotação. Então, hora é fácil girar, na outra hora é pesado. É como se a gente fosse pedalar em um terreno irregular. E no 4, tem temperaturas críticas, né? As velas e sistemas de ignição sensíveis ao frio. Então, se o motor está frio, o óleo está grosso, as velas estão fracas e o combustível não evapora. E, por último, aqui temos o porquê do 80 a 120 RPM são suficientes. 100 RPM, o magneto já gera centelha, já produz os 20 mil volts, suficiente para pular a faísca, né? Também temos a sucção adequada, o pistão descendo puxa combustível do carburador. E no 3, compressão suficiente, consegue comprimir até 8 atmosferas, que explode sozinho. E o 4, temos volante de ajuda, né? Como peão pesado, uma explosão empurra a próxima. Então, a velocidade para que o volante do motor mantenha inércia entre os ciclos de potência.
Então, de 80 a 120 RPM é devagar, mas suficiente para fazer a mágica acontecer. Aqui, pessoal, vamos começar falando agora das motores a turbina. Um dos momentos mais críticos na operação de uma turbina é a partida do motor. Então, o desafio é significativamente maior. O motor de partida deve acelerar o carretel do compressor de alta compressão, que é o N2, a uma velocidade considerável, geralmente entre 15% a 25% de uma rotação máxima. E essa rotação inicial é vital para gerar um fluxo de ar adequado através do motor, que serve para purgar a câmara de combustão de qualquer vapores de combustíveis residuais, suportar a ignição inicial, que é conhecida como high-up, e, crucialmente, continuar assistindo a aceleração do motor até que ela atinja a velocidade de autossustentação. Nesse ponto, a seção de turbina começa a extrair suficiente dos gases de escape para acionar o compressor sem a necessidade de assistência externa. Então, imagina, tentar empurrar um carro para dar partida, vocês precisam correr até o carro pegar velocidade suficiente para o motor funcionar sozinho. Com as turbinas é igualzinho, mas um pouco mais complexo. O motor de partida ele precisa fazer algo impressionante, que é acelerar o carretel de alta precisão, né, que é o N2, até 15 a 25% da rotação máxima. E aí a gente está falando de milhares de RPMs aqui. É como se vocês tivessem que empurrar aquele carro de 40 a 50 km por hora, mais ou menos, antes de soltá-lo. E o porquê, né? Primeiro, a purga de segurança. A gente precisamos varrer qualquer vapor de combustível que possa ter ficado na câmara, que é uma questão de segurança, para não ter aquelas explosões indesejadas. O segundo é o light up, que essa velocidade garante fluxo de ar suficiente para a ignição inicial acontecer de forma controlada. E o terceiro é a sustentação. E aqui está o ponto crucial. O motor ele precisa continuar acelerando até chegar na velocidade de autossustentação. E nesse momento mágico, né, a turbina finalmente consegue extrair energia suficiente dos gases quentes para tocar o compressor sozinha. É como quando vocês param de empurrar o carro e ele continua andando com o próprio motor. Esse é um processo que não admite erros. Funciona perfeitamente, ele pode funcionar perfeitamente ou pode haver severos equívocos, né, ao equipamento. E aqui trouxe algumas características também, para a gente poder destrinchar aí os 3 pilares fundamentais da partida de um motor. Então, primeiro vamos entender por que ele precisa de fluxo de ar adequado. O compressor é como o pulmão da turbina. Sem respiração adequada, nada funciona. Abaixo de 15% do N2 é como tentar respirar com o peito meio fechado, assim. A compressão é ineficiente demais para ser útil. Imagine então, por exemplo, um fogão a gás que ficou vazando. Antes de acender, vocês abrem as janelas para tirar o gás, certo? Que é igualzinho dentro da turbina. Precisamos, então, varrer esses gases que estão ali para não ter uma explosão errada, né? Errônea. E a refrigeração, que é o bônus, né? Esse ar, ele também funciona como um sistema de ar-condicionado para os componentes que vão esquentar muito lá dentro. E aqui, né, na ignição sustentada, na parte 2, é uma diferença crucial em relação aos motores que vocês conhecem. No carro, a vela faz tec, 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 que são centelhas rápidas. Na turbina é como um maçarico, é uma chama contínua. Então é como se fosse um foguete, mas não é como um foguete. Então, por exemplo, estamos falando de 10 a 20 mil volts. É como um mini raio controlado. É como acender um fogão, se vocês abrem o gás muito cedo, muito tarde, ou não acende, ou faz pum, né, de uma vez. Aqui a coordenação tem que ser milimétrica dentro da turbina.
Então, tem a diferencial, né? Ponto 1, diferencial diferencial com pistão, né? Então, a centelha deve ser contínua e não intermitente, como é no pistão. Ponto 2, a energia requerida. Sistemas de alta energia, de 10.000 a 20.000 volts, muito alto. O timing crítico, né? A introdução de combustível deve ser precisamente coordenada. E a estabilidade da chama. A chama deve se estabelecer e manter estável, que é diferente, por exemplo, de um fogão doméstico. Essa chama, ela não pode dançar, né? Então, por exemplo, a gente pode variar ela ali no fogão, mas dentro da turbina não pode, isso não pode acontecer. Ela tem que ficar como se fosse uma rocha ali, contínua. Autossustentação, que é o ponto 3, processo de autossustentação. Agora a gente chega no momento da verdade aqui. É o ponto mágico. Entre 45% a 50% do N2 acontece algo muito fantástico, né? Como quando vocês param de pedalar a bicicleta numa descida e ela continua sozinha. Tem também o equilíbrio térmico. As temperaturas elas param de subir descontroladamente e encontram seu ponto de conforto. Tem também a mudança de comando. É como quando vocês estão aprendendo a dirigir e o instrutor tira as mãos do volante, agora o motor assume o controle. E a margem de segurança, né? Tem que funcionar, por exemplo, no calor do Manaus e no frio do sul. Que ele não pode ser frescurento, né? Ele tem que ter um sistema, o sistema deve funcionar mesmo com variações de ambientes. E chegamos aqui, iniciando o sistema de partida para motores a pistão. Voltando no tempo, temos o motor de partida por inércia. Vocês lembram, pessoal? Com os nossos antecessores, aí, eles resolviam um problema de partida. Então, imagine, na época dos grandes aviões com motores a radial, que como está na foto é um motor a radial, aqueles motores estrelas, né, que são enormes, dos anos 40 e 50, ele não tinha uma bateria potente, ele também não tinha um starter elétrico moderno. Então, os engenheiros eles tiveram uma ideia brilhante. E se a gente armazenar energia como um peão gigante? Imagina aquele peão que vocês enrolam, né, e depois solta para ele poder ficar girando sozinho. Vocês estão ali brincando com o peão, quanto mais forte vocês puxam a corda, mais tempo ele gira. O sistema de inércia é um super peão profissional. Imagina então uma roda de bicicleta muito pesada, que seria o volante. Quanto mais pesada e mais rápida ela gira, mais energia ela guarda. Como que funciona isso na prática? Então, primeiro, alguém, que é o motor auxiliar, acelera esse volante até ele estar girando como milhares de RPM. Por exemplo, é como enrolar a corda do peão ao máximo. Você está ali, enrola toda ela, bem forte. Depois, quando está na hora de partida, o piloto acionava a embreagem. Toda aquela energia rotacional, ela era despejada no vilabrequim de uma só vez. Então, é como se a gente puxasse a cordinha e o peão ficasse girando, né? É a mesma coisa no motor a radial. Tem ali o volante, eles colocavam, né, o máximo de energia, girava, e aí depois fazia a hora de partida, acionava a embreagem e toda essa energia que estava contida ali naquele volante mandava para o vilabrequim para poder fazer esse giro dos pistões. É como se vocês segurassem o peão girando e de repente encostassem ele numa engrenagem. Ele vai fazer a engrenagem girar com força total, né? E temos algumas vantagens e algumas limitações, né? O sistema ele é puramente mecânico, então ele não dependia de bateria ou eletricidade. O torque muito alto e instantâneo. E a limitação é que uma tentativa só. Se não pegasse, tinha que recarregar o volante. E também o sistema pesado e complexo. Por isso, hoje a gente usa starters elétricos, que são mais confiáveis, mas o princípio de armazenamento e liberar energia continua o mesmo. Os componentes, né, térmicos. O volante de inércia, o flywheel, então tem um material de aço forjado, tem uma massa típica de 9
de 8 a 15 quilos, dependendo do motor. A rotação é de 8.000 a 12.000 RPMs, energia armazenada, né, o momento de inércia dele, a capacidade energética, que equivale a de 30 a 80 segundos de partida elétrica direta. 2, temos o sistema de carregamento, o método manual, tem a manivela com relação de redução. Temos o método elétrico, que é um motor DC de 12 volts, né, de 5 a 10 amperes. Tempo de carregamento de 30 a 90 segundos para a energia máxima. E um indicador de carga, que é o tacômetro. Um tacômetro específico ou indicador sonoro. E o mecanismo de liberação. Então, temos o tipo manual, que é a embreagem de garras acionada por alavanca. O tipo automático, que é um sistema centrífugo com molas calibradas. O tempo de engate, que é 0,1 a 0,3 segundos, crítico para eficiência. E um sistema de segurança, travamento, que impede liberação parcial. O sistema ele funciona como uma bateria mecânica. Primeiro, um motor elétrico gira um volante pesado até altas rotações, armazenando energia cinética. Quando necessário, essa energia acumulada é liberada instantaneamente através de uma embreagem, fornecendo o torque elevado necessário para girar o motor principal. Por que os aviões antigos usavam uma embreagem fornecendo o torque elevado necessário para girar o motor principal? A resposta está na evolução das baterias e sistemas elétricos da aeronave. O problema original nos aviões antigos, as baterias eram fracas. Para dar partida direto em um motor grande desse jeito, você precisaria de centenas de amperes de uma só vez, algo que as baterias naquela época simplesmente não conseguiam fornecer. E aí teve a solução criativa dos engenheiros, né? Eles inventaram o sistema de inércia. Era como enganar a limitação da bateria. Então, ao invés de pedir toda a energia de uma vez, o sistema carregava essa energia aos poucos, usando um motor pequeno ou até uma manivela manual, e depois liberava tudo instantaneamente. E a mudança, conforme as baterias ficaram mais potentes, os sistemas elétricos mais robustos, a partida direta se tornou possível, que não precisava do truque da inércia, como o volante, como o peão que eu falei para vocês, né? Trazer o volante, fazer toda aquela manobra do volante para poder depois soltar. E aí agora a gente entra no sistema elétrico de partida direta, que hoje é o padrão da aviação geral, e em muitos motores a pistão de maior porte. Ele fornece um torque contínuo e instantâneo ao motor, assim que ele é energizado. Seus componentes principais e sua arquitetura são projetados para máxima eficiência e segurança. Então, como é que ele funciona? Ele é simples e direto. Você aperta o botão, o motor de partida começa a girar imediatamente e não para até o motor principal pegar. É como o sistema do seu carro, só que um pouco mais robusto. Por que ele é popular, né? Ele tem uma resposta instantânea, ele tem uma operação contínua e ele tem um design focado na eficiência e segurança. E principalmente em aviões menores da aviação geral, em alguns motores a pistão de grande porte, eles têm que ter um sistema elétrico potente o suficiente para suportar a demanda, né? Trazendo então as características, né? Quais são os componentes que fazem parte desse sistema elétrico de partida direta. O primeiro é o motor elétrico, geralmente é um motor de corrente contínua de 12 a 24 volts, que funciona, né? De 12 a 24 volts da bateria da aeronave. Ele é construído especificamente para ser forte, então ele produz muito torque mesmo girando devagar, que isso é perfeito para vencer a preguiça, a inércia inicial de um motor parado. E toda essa força gera muito calor, né? Então, quando você faz, por exemplo, um exercício pesado, né? Por isso que existe uma regra de ouro, né? Nunca acione um motor de partida por mais de 10 a 30 segundos seguidos, dependendo do manual da aeronave. Na prática, se o motor não pega na primeira tentativa, você tem que parar o starter, esperar alguns minutos esfriar e depois tentar novamente.
Então, um starter superaquecido, ele pode queimar permanentemente e a troca custa muito caro. E aqui algumas características elétricas dele, né? Ele tem a tensão nominal de 12 volts, na aviação leve 24 volts, na aviação comercial, de 300 a 800 amperes, dependendo do motor, de 3,5 a 15 kV. É um tipo de enrolamento em série, o isolamento dele é classe F ou H, rotação nominal de 3.000 a 8.000 RPM sem carga, rotação sob carga de 150 a 400 RPM com redução, um torque máximo de 200 a 600 Nm no velabrequim e um peso de 3 a 12 kg. E por que temos enrolamento em série, né? A característica, né, de torque e velocidade tem que ter um torque máximo em rotação zero. O comportamento sob carga reduz rotação automaticamente e quando encontra uma resistência. Tem eficiência energética, melhor aproveitamento de corrente disponível e a corrente diminui conforme o motor acelera. Tá? Aqui temos o solenoide, que faz parte também do sistema elétrico de partida direta, né? Ele funciona como um interruptor de alta corrente. Ele controla um sinal de baixa corrente vindo na chave de ignição do cockpit. E essa configuração permite que os cabos de alta potência, que são grossos e pesados, sejam mais curtos possíveis, conectando diretamente a bateria ao motor de partida. Isso minimiza o peso total do sistema e a queda de tensão, garantindo que o máximo de energia chegue ao motor de partida. Então, na prática, é assim, o piloto no cockpit, ele gira a chave, que é um sinal fraquinho, de 12 volts, poucos amperes. Aí o relé vai lá, recebe esse sinal e fecha o contato pesado. E com a conexão direta, a bateria com o relé, o starter e o caminho mais curto possível. Por que isso é genial, né? Porque economiza o peso, que é fundamental para a aviação. Em vez de puxar cabos grossos do cockpit até o motor, a gente puxa só um fio fininho, os cabos pesados ficam curtinhos, a bateria direto para o motor. Tem uma eficiência energética, cabo longo, mais resistência, mais perda de energia. Então, com cabo pequeno, mais economia de energia, e é como a gente tenta, por exemplo, bater um milkshake ali, com um canudo muito longo e fino. E a economia de dinheiro, né? Cabo grosso é caro, quanto menos cabo grosso, melhor. Certo? Então, o relé de partida, ele faz essa conexão da bateria, relé, starter. Tem a função, né, primária de interruptor de alta corrente comandando remotamente, com uma corrente a 2 a 5 amperes, corrente comutada de 300 a 800 amperes, tem um tempo de atuação de 50 a 100 milissegundos, tem um benefício de peso, que são os cabos pesados ficam curtos, e as características técnicas dos solenoides, contatos principais, a prata ou liga especial para alta corrente, a bobina de comando, que são as resistências calibradas para a tensão do sistema, a mola de retorno garante a desenergização rápida e o isolamento resistente à vibração e temperatura. E aqui trazemos a gente vai entender a caixa de câmbio, né? A caixa de redução integrada do sistema de partida. Então, um problema fundamental, o motor elétrico e o motor a combustão. O motor elétrico, velocidade alta, força baixa. O motor a combustão parado precisa de velocidade baixa e força altíssima. Então é como a gente tentar subir uma ladeira íngreme com a bicicleta na marcha mais pesada, que é impossível. É possível, mas precisa de muita força. Vocês colocam na marcha mais leve, pedalam mais rápido, em alta rotação, mas a roda gira devagar com mais força. O motor elétrico ele gira de 3.000 a 5.000 RPM, que é um torque relativamente baixo. Depois da redução, ele sai de 150 a 300 RPM no velabrequim. É um torque multiplicado por 15 a 20 vezes mais. E por que precisa tanto de torque, né? A compressão dos cilindros, né, tem umas forças inimigas, né? A gente precisa na compressão dos cilindros, é como a gente tentar comprimir uma mola muito dura. Então, um óleo frio e espesso, como mexer mel gelado, e tem um atrito também, né, interno,
todas as peças elas estão ali grudadas dentro, ali dentro, grudadas depois de estar horas paradas. E é como a gente tentar girar uma chave inglesa com um prego enferrujado gigante. Sozinho impossível. Com uma alavanca de redução, a gente consegue. Então, ela é mais compacta, menos peso, quando ela é integrada, né? Tem menos peças, mais confiável, tem uma lubrificação única, menos manutenção. Então, imagine vocês tentando rodar uma roda de caminhão com a mão. É impossível. Usar uma alavanca de 2 metros, consegue. A caixa de redução é uma alavanca automática. É como ter um hook ali mecânico para pegar a velocidade nervosa do motor elétrico e transforma na força bruta necessária para acordar o motor grande. Então, pensa, tem a alta velocidade e tem a alta força. Então, essa caixa de redução, ela consegue fazer com que todas as engrenagens sendo rodadas, ela consegue girar aquela força maior. Então, ela converte a alta velocidade e o baixo torque do motor elétrico na baixa velocidade e no altíssimo torque necessários para girar o velabrequim do motor contra as forças de compressão. E aqui algumas características dela. Então, as relações típicas, né, varia por aplicação, de 8 a 15 por 1, de 8 por 1 a 15 por 1. Isso significa que cada 8 a 15 voltas do motor elétrico, o velabrequim dá apenas uma volta. Por exemplo, uma bicicleta de marcha super leve, né? Você pedala muito e a roda gira pouco, mas com uma força grande, uma força total. E o resultado disso é um torque que é multiplicado de 8 a 15 vezes. Então, temos as planetárias, né? Teus tipos tem a planetárias, que é a mais comum, as helicoidais, que tem os dentes inclinados, com uma escada em caracol, né? Tem a vantagem dessa helicoidal é que ela funciona mais leve, né? Mais suave e silenciosa, e a desvantagem é um pouco mais comprida, né? O material é aço tratado e tem uma lubrificação especial, que é a graxa de longa duração, né? Ela tem que funcionar por anos sem manutenção. Então é como um óleo de motor, mas que ela é um pouco mais grudenta, para não escorrer com a vibração. E porque a redução é necessária, né? Ela converte essa energia de alta velocidade, baixo torque, em baixa velocidade, alto torque. Eficiência do motor elétrico, motores DC são mais eficientes em alta rotação. O torque final, multiplicação do torque disponível no velabrequim. E a durabilidade, que reduz o estresse mecânico nos componentes. Aqui a gente entra na parte do Bendix, que também faz parte do sistema elétrico de partida direta, que ele é o ator principal ali do sistema mecânico de precisão. O pinhão de engate que tem dentro dele é o protagonista, né? Então, ele é o mecanismo que engata e desengata o motor de partida da engrenagem dentada, fixa do motor e é comumente conhecido como impulsor de partida ou acionamento. É o Bendix. Então, ele tem um material, o pinhão de engate dele tem um material de aço endurecido, ele tem número de dentes calculado para a relação específica com a engrenagem dentada fixa, tem um perfil helicoidal para engate suave, tratamento superficial com correção ou nitrelação. Como que ele funciona, né? O motor gira, o eixo estriado, as estrias helicoidais empurram o pinhão para frente, o pinhão avança e engata na engrenagem do volante. E esses dentes helicoidais garantem engate suave e tem um sistema que transmite torque multiplicado. É como se fosse uma furadeira de impacto. Então, ele gira o torque, avança, um movimento linear, depois ele engata suave nos dentes helicoidais e o sistema perfeito para a tarefa. Então, imagina a rotação ali, o movimento para frente, né, que vai movimentando para frente, e as estrias helicoidais. E aí a gente tem, a hora que ele engata, ele faz ele começa a rodar o eixo
e depois ele desengata com uma mola e o eixo continua rodando. Então esse Bendix ele faz apenas esse acoplamento para poder fazer com que esse primeiro sistema, essa primeira partida, né, fica engatada, né? Então ele tá ali para dar esse acoplamento, certo? Então ele é um engate, né? Então como é que ele funciona? Na cena 1, por exemplo, na fase 1, tem um engate. Então o motor elétrico acorda, depois ele começa a girar. E o pinhão, ele ainda tá meio preguiçoso, ele tá ainda na inércia, né? Ele segura ali planado. Aí o eixo gira e o pinhão ainda não acompanha, ele tem uma diferença de velocidade. E as estrias helicoidais, elas começam a fazer a mágica delas ali. Se não vai girar junto, então a gente vai para frente. É como uma pessoa, por exemplo, numa esteira rolante que não quer andar, a esteira empurra. E aí depois os dentes do pinhão toca o dente do eixo e aí eles começam a trabalhar junto, no timing perfeito. E aí com esse engate, né, agora eles são uma equipe, ele tem um sucesso ali. E aí na fase 2, tem a transmissão do torque, né? O pinhão acopla, transmite força. Tem a aceleração, o velabrequim acelera gradualmente. E o monitoramento, né? O sistema monitora a corrente e a rotação. Na fase 3 tem desengate, que aí o motor começa a pegar sozinho, o velabrequim supera a rotação do starter, a inversão da força, daí tem a engrenagem dentada, fica, né? Ela é empurrada, o pinhão de volta. E tem o desengate rápido, o pinhão retorna à posição de repouso e a embreagem da roda livre evita dano ao starter. Então ele está ali para ser esse acoplamento do motor de partida, né, com o velabrequim do motor principal, que seria ali o motor principal que a gente está falando, por exemplo, do motor a pistão. Ele faz esse engate, começa a rodar e a hora que ele o motor supera esse RPM inicial, né, que o starter dá, o pinhão é empurrado para fora e ele desacopla e para de funcionar. Ele é só mais o starter mesmo, né? E a embreagem, aqui a gente tem uma embreagem de sobrecarga. Então, por exemplo, um dispositivo de segurança crítico, ele precisa ter esse dispositivo de segurança. Se o torque de partida exceder um limite pré-definido, como por exemplo em um caso de retrocesso do motor ou de um bloqueio hidráulico, a embreagem vai patinar. E essa embreagem de sobrecarga, ela protege as engrenagens do motor de partida e do próprio motor contra danos que poderiam ser catastróficos. Então ela tem a função de proteger contra retrocesso, ela calibra, né, ela é limitada de 110 a 150% do torque nominal, ela tem um mecanismo de esferas ou molas calibradas que escorregam e ela tem uma indicação aí, um ruído característico quando ela é ativada. E por fim, a gente tem também a embreagem de roda livre, que é o Overrunning Clutch. Então essa embreagem de roda livre, ela também é conhecida como Overrunning Clutch, é crucial para proteger o motor de partida, o starter, e garantir a operação segura do sistema de ignição. Ela tem a função de permitir o motor principal gire mais rápido que o starter sem danificá-lo, e evitando assim que o starter seja forçado a altas rotações que poderiam causar falhas mecânicas. A operação dele é que ele utiliza elementos como roletes ou esferas em rampas angulares que engatam quando o starter gira o motor e desengatam quando o motor atinge a rotação necessária, permitindo que o starter pare sem danos. E aplicação típicas, então elas são empregadas em sistemas de ignição de motores a jato, turbinas e unidades auxiliares de potências, por exemplo, APU, onde é essencial evitar que o starter continue engatado após o motor inicial. Manutenção, a lubrificação adequada é essencial para o funcionamento correto da embreagem e previne desgastes excessivos e falhas operacionais, certo? Então ela está ali mesmo mais para ser, ela auxilia, né, nessa rotação.
Aqui eu trouxe uma comparação, né, entre o sistema de inércia e o sistema elétrico direto. Então, o sistema de inércia ele é mais pesado, né, de 15 a 25 quilos, o sistema direto é de 5 a 10 quilos. Tem uma energia, a energia requerida é de 5 a 10 amperes por 60 a 120 segundos. O direto é de 300 a 800 amperes por 10 a 30 segundos. O tempo de preparação é de 60 a 120 segundos e o direto é instantâneo. As tentativas consecutivas é de 3 a 5 com uma carga e o direto é limitado pela bateria. Complexidade mecânica tem uma alta, bem alto, né? Muitas peças móveis e no direto é baixo, então poucos componentes. E a manutenção, lubrificação. E a manutenção, então, é lubrificação, né, em sistema de inércia e escovas, conexões elétricas no direto. Confiabilidade alta, mas não depende de eletrônicos. E no direto é média, porque depende da bateria. E operação em frio é excelente e direto é reduzido, né? Bateria menos eficiente. E o custo de manutenção na inércia é alto, que é um trabalho intensivo, e no direto é baixo, pois os componentes são padronizados. Aqui a gente entra no sistema de partida para motores a turbina. Então, a sequência de partida de um motor a turbina, né? A partida de um motor a turbina é um processo precisamente coreografado e monitorado. Ele é ilustrado por uma curva de partida que relaciona a rotação do compressor a temperaturas dos gases de engate, que é o EGT, e o tempo. A consequência dos eventos é o seguinte: aceleração inicial, de 0 a 15% no N2, o motor de partida é acionado, começando a girar o carretel do compressor de alta pressão, que é o N2, e um fluxo de ar é estabelecido atrás do motor. Depois tem o 2, que é a ignição de 15% a 20% do N2. O sistema de ignição é ativado, gerando uma centelha de alta energia contínua nos ignitores dentro da câmara de combustão. Depois, a gente tem a introdução de combustível e o light up. De 20 a 25% do N2, as válvulas de combustível se abrem, injetando combustível pulverizado na câmara de combustão. A mistura ar-combustível é inflamada pelos ignitores, um evento chamado de light up. Este momento é confirmado por um rápido aumento da EGT e a EGT deve ser rigorosamente monitorada para garantir que não exceda o limite máximo de partida. Depois tem a aceleração assistida, de 25% a 45% do N2, a combustão estabelecida, o motor começa a acelerar. O motor de partida continua fornecendo torque, auxiliando a aceleração. A EGT atinge o pico e, em seguida, começa a diminuir à medida que o aumento da rotação do compressor aumenta o fluxo de ar de refrigeração. E depois a velocidade de autossustentação, de 45% a 50% do N2. O motor atinge um ponto que a seção da turbina extrai energia suficiente dos gases de escape para acionar o compressor de forma independente, sem a ajuda do motor de partida. Na parte 6 tem o corte do motor de partida, que é o starter cut out, de 50% a 55% do N2. O sistema de controle do motor desenergiza e desengata o motor de partida. A ignição também é desligada. E aí no 7 tem a estabilização e marcha lenta, de 55% a 65% do N2. O motor continua a acelerar por conta própria até atingir e estabilizar na rotação de marcha lenta em solo, que é o Grind Idle. E aqui temos aí alguns componentes, né, do sistema de partida de motores a turbina, que é o sistema elétrico de Starter Generator. O Starter Generator é uma solução comum em jatos executivos turbohélices e unidades de potência auxiliar, que é o APU. É um componente de dupla função que atua como um motor DC durante a partida. E após o motor atingir a velocidade de autossustentação, ele transita para operar como um gerador DC, fornecendo energia para o sistema elétrico da aeronave.
A principal função, né, vantagem, é a otimização de peso e espaço na caixa de acessórios do motor, que é o Accessory Gearbox. Então ele funciona como... Ele é um starter, né? Ele dá ali, por exemplo, como um motor de arranque, mas depois que ele já deixou, depois que os compressores já iniciaram o seu movimento de autossustentação, ele transita, né? Ele vira uma bateria, ele vira um gerador. Ele vira um gerador que está ali para auxiliar a energia dos sistemas elétricos da aeronave. E aí temos a operação em modo de partida, né? O motor para a partida do Starter Generator, ele utiliza um enrolamento de campo em série. Este enrolamento possui baixa resistência elétrica, permitindo a passagem de uma corrente muito alta, que pode exceder até 1000 amperes. De acordo com os principais princípios do eletromagnetismo, essa alta corrente gera um campo magnético extremamente forte, resultando no torque máximo necessário para girar o compressor de alta pressão do motor à turbina. E depois tem o modo geração, que é o gerador. Após o corte do starter, o sistema de controle elétrico da aeronave comuta os circuitos internos da unidade. Um enrolamento em série de baixa resistência é desativado e um enrolamento de campo em derivação, que é o shunt composto, de alta resistência é energizado. Este enrolamento em derivação é conectado a um regulador de tensão que controla a corrente do campo para manter uma saída de tensão constante do gerador, independente das variações da rotação do motor. E aqui falamos do sistema de partida pneumático, que é o motor de turbina a ar. Esse sistema de partida padrão para a maioria das aeronaves comerciais e militares de médio e grande porte, devido à sua excepcional relação potência-peso. Ele utiliza o ar comprimido de alta pressão para girar uma pequena turbina e fluxo axial em alta velocidade. A rotação dessa turbina é então convertida em alto torque por meio de uma caixa de engrenagens de redução, que por sua vez aciona o eixo do compressor do motor principal. Os componentes chaves incluem a turbina, a caixa de redução e uma embreagem de roda livre, como a gente já viu os três, que desengata automaticamente o starter quando o motor principal ultrapassa a rotação. Então, aqui temos as fontes de ar comprimido, o sistema de partida pneumático, né? Tem as fontes de ar comprimido, são aspectos operacionais críticos desse sistema. Então, a APU é a fonte primária de ar para partidas em solo. A APU é uma pequena turbina a gás, geralmente localizada na cauda da aeronave, que fornece ar de sangria para o sistema pneumático. Tem a fonte externa de solo, que é o Ground Start Cart, um equipamento de apoio em solo, que se conecta a uma porta específica na aeronave para fornecer o ar comprimido necessário. E tem a sangria cruzada, que é o Cross Bleed Start, um procedimento utilizado em aeronaves multimotor, onde o ar de sangria de um motor já em funcionamento, é direcionado através de dutos de ar para dar partida em outro motor. Então, a característica, ele tem uma fonte de energia, que é a bateria da aeronave ou a fonte externa do GPU. O Start Generator, né? O motor de partida pneumática tem a APU, a fonte externa pneumática ou a Bleed Air, sangria de ar. O peso do Start Generator é moderado e do motor de partida pneumático é leve. O torque de partida é bom do Start Generator, mas é limitado pela fonte elétrica, e do motor de partida pneumática é muito alto, ideal para motores grandes. Complexidade do Starter Generator é moderada, pois tem sistemas elétricos e de controle, e o motor de partida pneumática é baixa, é mecanicamente simples, mas depende de dutos de ar. A manutenção do Start Generator tem escovas, comutador, conexões elétricas, e no motor de partida pneumática tem o nível de óleo, detector de malhas e vedações. A aplicação típica no Start Generator vemos em jatos executivos, turbohélices, APUs, e do motor de partida pneumático vemos em aeronaves comerciais e militares de médio a grande porte. Aqui entramos na prática de manutenção. Então, os sistemas elétricos, partida direta e Starter Generator, a gente tem que fazer uma inspeção visual e de segurança. A manutenção começa com uma inspeção rigorosa da fixação do starter na caixa de acessórios, na gearbox.
e verificando o torque dos parafusos de montagem. As conexões elétricas devem ser examinadas quanto à segurança dos terminais e à ausência de corrosão, que pode introduzir alta resistência no circuito. Também, na manutenção do motor DC, a inspeção periódica das escovas de carvão é vital. Elas devem ser substituídas quando atingirem aproximadamente 50% de seu comprimento original. A tensão das molas das escovas devem ser verificadas para garantir um contato firme com o comutador. O comutador, por sua vez, deve estar limpo com lixa de granulação fina apropriada, por exemplo, nunca lixa de esmeril, que pode deixar partículas condutoras. Ela precisa estar uma granulação fina apropriada para poder remover a vitrificação e garantir uma boa condutividade elétrica. Também tem os limites de operação, né? O superaquecimento é o principal fator de degradação dos starters elétricos. É imperativo que os mecânicos e os operadores compreendam e respeitem os ciclos de operação definidos pelo fabricante. Por exemplo, 1 minuto de operação seguido por 1 minuto de resfriamento. Após uma segunda tentativa, 5 minutos de resfriamento. O desrespeito a esses limites leva à degradação do isolamento dos enrolamentos e ao desgaste acelerado das escovas e do comutador. Reconhecer os sinais de um starter cansado, por exemplo, com uma rotação lenta ou um consumo de corrente anormalmente alto, permite uma substituição preditiva antes de uma falha ocorra durante uma partida crítica. Já nos sistemas pneumáticos, a manutenção de rotina é que os starters pneumáticos possuem seu próprio sistema de lubrificação selado. A manutenção de rotina inclui a verificação do nível de óleo através do visor e a inspeção do detector magnético de limalhas, que é o Magnetic Chip Detector. A presença de partidas metálicas nesse detector é um indicativo precoce de desgastes internos das engrenagens ou rolamentos, permitindo uma ação corretiva antes de uma falha completa. E também tem o diagnóstico de vazamentos de ar nos dutos do sistema de sangria, nas juntas ou nas válvulas de controle são uma causa comum de baixo torque de partida. Esses vazamentos resultam em uma pressão de ar ineficiente chegando ao starter. A detecção de vazamento pode ser realizada com um sistema pressurizado, seja pela APU, por uma fonte de solo ou por uma sangria cruzada, utilizando soluções de detecção de bolhas ou equipamentos de detecção ultrassônica. E aqui acaba a nossa aula. Agradeço, pessoal, por estarem presentes e até mais!